Amigos do AU, estamos recebendo a visita do Otávio Jeremias, que é o pai do garoto Vicente, que está acometido de uma doença, uma síndrome, a síndrome de Moiser, e que exige um tratamento caríssimo. Assunto esse que já é dominado pela população de Erechim e da grande região, inclusive em nível nacional também, até porque o próprio Otávio, o Vicente e familiares participaram até de debates na televisão em nível nacional e o assunto acabou tendo essa repercussão toda. Mas temos notícias boas e são notícias que o Otávio veio trazer para o nosso público. Tudo bem, Otávio? Boa tarde, tudo bem? Bem melhor do que alguns dias atrás, né? Nossa, com as notícias que tivemos essa semana aqui, digamos assim, a nossa alegria aumentou 100%, né? Primeiramente, a gente quer agradecer a todo mundo que nos ajudou, né? Os órgãos públicos e as pessoas envolvidas na nossa campanha, né? Cada forma que algum ajudou com a sua particularidade foi bem-vinda e foi necessária a nossa campanha, né? Então fica aqui o nosso muito obrigado da nossa família. E vamos começar pela melhora que o Vicente teve essa semana, né? Na segunda-feira, dia 14, eram umas 2 horas da tarde. Eu tava na Pecim e eu tava me organizando para sair para levar o Vicente no pediatra. A minha esposa mandou um vídeo dele que ele teve percepção de luz ao sol. Então, assim, foi a primeira reação significativa do Vicente, que ele não conseguia ficar no sol com os olhinhos abertos, né? Então isso foi uma notícia para nós, assim, que mexeu muito conosco, né? Era uma notícia que a gente esperava a partir do terceiro mês, né? Que é o pico das células troncas do terceiro ao sexto mês, que elas estão num pico de ouro, né? Depois elas se estabilizam dentro do organismo. E o Vicente teve essa melhora em menos de um mês de procedimento, Júlio. Uhum. Bom, é necessário falar, e a gente tem tido, como editora do Portal AU, alguns cuidados sempre que o assunto é campanha em favor de tratamento médico ou coisa parecida, não só de crianças, mas também de adultos. Os aproveitadores de plantão. E isso acabou acontecendo também na campanha que vocês desenvolveram junto à comunidade, né? Teve quem se aproveitou e, aliás, se aproveitaram bem, né? Sim, a gente teve vários golpes, né, usando a imagem do Luciano Hang, né, que foi uma das pessoas, digamos assim, de grande alçada, assim, que nos ajudou, recebeu o Vicente, né, tratou o Vicente com total carinho, e as pessoas usaram a imagem dele em nível nacional, né, e internacional, para arrecadar dinheiro, né, desenvolveram sites usando a imagem da vaquinha, usando a imagem da voa, do Vicente e do Luciano, né, direcionando para o nosso perfil. Seguindo no nosso perfil, não sei como é que funciona esse negócio de site, né? Ia para um site onde as pessoas podiam doar até 30 mil reais de uma vez, né? E concorrendo a prêmios, né? Olha só. Então, foram pessoas, assim, aproveitadores, como você falou, né? Um rapaz de Joinville, uma menina do Ceará e um rapaz do Rio de Janeiro, né? A gente não pode divulgar nomes, né? Sim. Mas a gente descobriu que, a princípio, são 3 pessoas dessas cidades, né? Desses estados. O de Joinville levantou R$ 1,5 milhão. Esse de Joinville levantou uma grande quantia, né? Através de instituições financeiras de bancos virtuais, né? Daí o procedimento agora a ser tomado é via judicial, né? Tem um pessoal cuidando disso e os valores vão ser estornados para os doadores, né? Porque nesse momento a gente já encerrou a campanha do Vicente, né? Hoje a gente tem 500 mil reais guardado no banco, né? Esse dinheiro está aplicado e vai dar possivelmente para mais 2 procedimentos, né? Os procedimentos do Vicente e Júlio são 4, a gente já fez um, teriam mais 3, então para mais 2 procedimentos a gente tem o dinheiro já, tá? Então toda e qualquer forma de campanha que surgir pedindo arrecadação para o Vicente é falsa, né? A não ser que envolva a nossa imagem atualizada ou no meio de comunicação que nem o teu, que é confiável, ou outros aqui de Erechim que nos ajudaram, né? Mas a princípio não vai haver nada pelos próximos 3 anos, né? População precisa ter cuidado com isso, porque surgem a cada instante, né? Sim. Os golpistas, os aproveitadores levantando dinheiro. Então, a população não tem como saber o que é e o que não é Sim. o correto. Infelizmente, as redes sociais, a internet, dá essa condição para os mal intencionados. Conta para nós, o Vicente foi para onde, fez o quê nessa primeira etapa do tratamento?
Então, a gente fez a campanha, Júlio, a gente ficou muito surpreso, né, com o nosso pessoal da Erechim, foi bem receptivo com nossos órgãos públicos também. Em 3 meses aí, a gente levantou o dinheiro e condicionalmente sobrou para mais 2 procedimentos, né? Foi uma vitória assim que a gente não esperava. A gente encerrou a campanha, a gente viajou no dia 29 de novembro para Tailândia, né? A gente ficou 19 dias na clínica, totalizando com viagem deu 22 dias, né? O Vicente ele fez a aplicação de células-tronco. A aplicação de células-tronco, ela é um tratamento inovador, ele não tem estudo científico reconhecido na FDA e não é reconhecido pela Anvisa. Então, ele é um tratamento experimental. Por isso que o governo federal não paga o tratamento dele. Corretamente, isso mesmo. Por isso que o governo ou algum órgão público não pode intervir em si no tratamento, né? Então, as pessoas nos perguntam o que vocês tinham como base quando a gente levou o Vicente para lá. A gente teve como base crianças que a gente conheceu que já foram para lá e a gente acompanhou, que tiveram melhoras significativas, recuperaram a visão parcial ou total, né? Foi essa a nossa base. A gente foi para lá, digamos assim, no escuro, né? Mas a gente tinha como base essas crianças. A gente saiu daqui de Erechim, foi totalmente uma coisa nova pra gente, andar de avião fora do país, né? Sem nenhum dos pais falar inglês fluentemente, né? Nem um bom dia ou um com licença, o Vicente falando mais que nós. Mas a gente chegou lá e deu tudo certo. Como eu disse, ele fez 8 aplicações, cada aplicação tinha 20 milhões de células, né? 4 na espinha e 4 intravenosa. Essas células, elas vão agir inicialmente no nervo óptico do Vicente, que é onde que se encontra o maior problema da visão. Mas o Vicente ele não é só deficiente visual. O Vicente ele conta com a condição de uma síndrome denominada síndrome de Moser, com atrofia dos nervos ópticos e displasia septo-óptica, né? Que fazem parte do campo visual, né? Além disso, ele tem a ausência do septo pelúcido, que é um cordão que divide o cérebro do Vicente, uma má formação do lado esquerdo, diabetes insípidos, né? Uma doença hormonal na hipófise, a hipófise dele, que é a glândula hormonal, é menor que o normal, né? E ele desenvolve intolerância à lactose e ao glúten momentâneo, né? Então são aí quase 10 patologias que fazem parte da vida hoje do Vicente, né? Após esse procedimento, o que a gente espera? Ele desenvolver esse lado esquerdo do cérebro, que ele tem essa malformação, o septo pelúcido e restaurar a visão. Infelizmente, a diabetes insípidos, né, ela não tem cura. Mas essa diabetes ela não é uma diabetes convencional, Júlio. Ela é uma diabetes hormonal. Então, assim, não é por causa de doce ou de outros quesitos, né? O Vicente tem uma questão que ele ingere muita água. Ele chega a tomar 6 litros de água por dia, né? Olha só. Com o tratamento, reduz a questão da água, né? Que é um sprayzinho que ele faz no nariz. A gente fez esse tratamento lá, o Vicente iniciou na Tailândia, Júlio, uma dieta cetogênica. O Vicente hoje ele pode ingerir 1.400 calorias por dia, né? A gente já passou acompanhamento com a nutricionista, que é a Poliana, né? Ampezan. Ela nos fez a doação do acompanhamento nutricional. A dieta do Vicente é a base de peixe, salmão e tilápia, né? E alguma outra variedade de peixe, com o frango para variar um pouco o cardápio, e ele pode ingerir 150 gramas de carne uma vez por semana, de carne vermelha, né? A dieta dele é sem carboidratos, né? Sem glúten e sem lactose. Então, assim, o Vicente não pode ingerir massa, o Vicente não pode ingerir arroz, o Vicente não pode ingerir um feijão, né? A gente está adaptando ele e o Vicente é muito inteligente, então ele está aceitando bem. Agora, uma vez por semana a gente dá a massa para ele, né? O macarrão, mas sem glúten, né? Pesado, uma quantia que o organismo dele pode aceitar. Porque os países asiáticos, que foi onde a gente fez lá na Tailândia o procedimento, eles acreditam muito na inflamação do corpo, e isso influencia muito, né? O açúcar, ele é cancerígeno, ele é inflamatório ao corpo, né? E entre outras coisas, né? Então a dieta é um dos procedimentos pós-tratamento essencial para o Vicente, né? Ele tem que ter um acompanhamento assim, digamos assim, minucioso da nutricionista e da mamãe que agora está em casa para cuidar dele, da dieta dele, né? Isso exige uma atenção especial 24 horas por dia. Imensa, né? Foi cortada assim muita coisa que era habitual do Vicente, né? Que a gente como pais, a gente sempre quer agradar o filho, né? Então hoje a minha esposa, ela se desfez do trabalho dele, né? Inclusive ela trabalhava na Pão da Praça como confeiteira. Pão da Praça sempre nos ajudou, sempre nos apoiou, né? E ela se desfez do trabalho dela agora na última semana para poder acompanhar o Vicente, né? Que na campanha do Vicente eu estava à frente, né? Para a gente poder lidar com os sims, com os não, com as pessoas, né?
E agora minha esposa está à frente ao pós-procedimento, as terapias em Porto Alegre, né, e os cuidados dele em casa, né. O Vicente, ele não pode ter nenhum tipo de fadiga, cansaço, estresse, né, porque senão as células elas vão se dispersar do organismo dele. O que que acontece? A partir do momento tudo que eu fico nervoso, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de estômago, né? E o Vicente, ele segue essa mesma trajetória. Se ele tiver uma dor de cabeça ou uma dor de estômago, as células elas vão se dispersar do ponto principal, que é o cérebro, né? E vão lá tratar daquela dor de cabeça, elas vão tratar daquela dor de estômago como uma gripe. Se ele ficar doente, as células elas vão se dispersar e vão entender que o organismo dele está tendo outra necessidade. Então, assim, o Vicente tem que ter uma rotina minuciosa, como eu disse, né, e 100% zen, sabe? Sem ter estresse, sem ter fadiga, cansaços, né? E a gente está tentando adequar isso com as terapias que vão ser em Porto Alegre para não deixar o Vicente cansado, porque não adianta a gente fazer a dieta, conseguir as terapias, mas o Vicente está estressado e cansado. Daí as células não vão surtir o efeito necessário no organismo dele. Otávio, é importante dizer de que esse tratamento todo não está sendo pago pelo governo federal, como determina o STF, por conta de que a medicação e, por consequência, o tratamento não é reconhecido ainda pela Anvisa. Isso. Ele não é reconhecido porque existem vários fatores, né? A gente conversa com várias pessoas e existe uma briga farmacêutica muito gigantesca que foge à nossa concepção, né? Hum, Então, o que que acontece? As células-tronco, elas não são um procedimento inovador só para a questão da visão, né? Lá a gente encontrou crianças com a distrofia muscular do Duchenne, né? Se tratando para interromper o ciclo da doença, né? Porque os pais, um exemplo, né? Eles estão em busca da Elevides, como o nosso Dudu aqui de Erechim, né? Buscando os 17 milhões, mas tem pais que é muito distante essa realidade, né? De países mais do Nordeste. E essas hum. pessoas fizeram a campanha para fazer a aplicação de células-tronco para conseguir trancar a progressão da doença por 2, 3 anos, né? Ou outras pessoas que têm depressão, outras pessoas que perderam o movimento das pernas, né? Que fazem o tratamento de células-tronco para terem melhoras, né? E a gente viu lá no hospital pacientes de várias idades, de vários países, né? E pessoas que frequentam o hospital de 9 em 9 meses para fazer a aplicação de células-tronco, né? Porque ela tem vários benefícios, até para o câncer, né? Só que, como eu te disse, aquela briga farmacêutica que envolve muita gente de alçada maior é muito grande, né? Por isso que não tem esse reconhecimento. Quando ele tem que voltar para a Tailândia? Agora a gente vai fazer as terapias, né, durante 6, 7 meses, e daí o Vicente vai fazer exames de volta, ressonância magnética, exames de Hum, sangue, de urina, e ele vai voltar a princípio a partir do início do ano que vem para lá. somente o ano que vem, né? Isso. Para nós finalizar, o poder público em Erechim tem dado apoio às pessoas, na verdade, as pessoas Sim. ligadas ao poder público têm entendido e ajudado nessa situação, né? A gente, como é que eu posso dizer? Eu só tenho a agradecer, entendeu? Eu não tenho como mensurar a minha gratidão pelo poder público, pelas pessoas que estão ali à frente, né? A gente foi recebido de braços abertos, sabe? Receberam o Vicente e dão toda a atenção. Hoje o Vicente esteve na prefeitura, na Secretaria de Saúde. Todo servidor público que passou pelo Vicente tirou um tempo para dar uma atenção para ele, sabe? Então, além da ajuda que eles deram para nós em si para fazer o tratamento, eles dão o mais importante, que é a atenção para o Vicente, entendeu? Entender a nossa história, mas se o Vicente pedir para falar no microfone, para conhecer o plenário da Câmara, como ele foi hoje no microfone, se ele pedir para ir no carro de alguém, sabe? Ou ele tem um apreço enorme pelo nosso prefeito, né? Cada vez que ele vai, ele quer ir no colo do prefeito, ele quer conversar com o prefeito. O prefeito sempre disponibilizou e deu esse acesso para o Vicente, sabe? Então, assim, a gente só tem a agradecer, sabe? O poder público nosso, assim, tá de parabéns. Quantos aninhos tem o Vicente? 4 anos. 4 anos, né? 4 anos, Mas sabe, ele é muito ativo, né? sabe todas as orações, fala um pouco de inglês, espanhol, italiano e Olha até só. tailandês. E ele também tem ouvido absoluto, Júnior. Ele ouve uma música, vamos colocar aí Fundo da Grota, AC/DC, Ana Júlia, e ele tira essa música no teclado. No violão ele já sabe todas as notas, ele Olha é só. autodidata, né? Se você Com ler um, 4 aninhos. se você ler um texto para ele, ele grava na primeira. Se você falar uma piada, uma história para ele, ele grava na primeira. A pronúncia de uma frase ou de uma palavra, vamos supor, otorrinolaringologista, até eu me atrapalho para falar. Se você falar para ele e eu errar, ele corrige, sabe?
Ele tem uma inteligência, assim, que é fenomenal. Não é porque ele é nosso filho, mas uma coisa, assim, que ele desenvolveu, sabe? E a gente estimula muito a música nele. Aham. Otávio, deixar bem claro, neste momento vocês não estão fazendo campanha para arrecadar recursos em favor do tratamento do Não, Vicente. a gente cessou toda e qualquer forma de campanha, né? Vamos recapitular que a gente tem dinheiro para mais 2 procedimentos do Vicente, né? Então, assim, se a gente for fazer campanha, vai ser no terceiro ou no quarto ano, né? Então, lá em Lá na frente. 2028, por aí, 2027, que é para o último procedimento do Vicente, né? Agora está cessada toda e qualquer forma de campanha. Qualquer coisa nesse sentido é golpe. Qualquer coisa nesse sentido é golpe, Ju. Obrigado. Eu que agradeço.